27 de novembro de 2023, Sorriso, Mato Grosso. Naquele dia, o Brasil seria impactado por um crime que passa por todos os limites humanos. Uma mãe e 3 filhas são encontradas violentadas e sem vida. O autor de tudo, um pedreiro da construção vizinha que estava sendo procurado pela polícia. Esse crime poderia ter sido evitado. O Estado brasileiro, afinal, tem responsabilidade na morte de toda uma família? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Dr. Conrado. Dr. Conrado, seja bem-vindo ao canal. O senhor é o advogado do caso que ficou conhecido como Chacina de Sorriso, não o advogado de defesa do autor, mas é o assistente de acusação do que sobrou de uma família inteira, de 4 mulheres mortas, uma criança praticamente, de uma maneira tão horrorosa em novembro de 2023. Então seja bem-vindo ao canal. Eu lembro que quando eu conversei com a prima das meninas ali, o senhor estava próximo ali, o senhor não podia falar ainda porque ainda estava em investigação, e foi na live que a gente fez lá atrás durante esse crime que chocou o país inteiro pelo próprio crime em si. Mas, doutor, seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor me contasse como que o senhor entrou no caso, me desse um overview de como que foi para a chegada até... Porque você, de repente, foi jogado no meio também de um turbilhão de várias coisas, de pessoas fazendo perguntas, de uma família em luto total. Como que isso tudo aconteceu? Muito obrigado, Beto. Obrigado pelo convite. No dia dos fatos em si, quando estava acontecendo, estava tendo aquela transmissão lá ao vivo de um repórter aqui da cidade, eu pensei que de alguma forma eu poderia ajudar a família, por conta de que comigo já aconteceu uma coisa semelhante e eu atuo em outros casos. Inclusive lá no Paraná tem um caso em que tem 5 vítimas, né, e eu estou com uma assistente de acusação e por conta de auxiliar uma criança que ficou, né, dessa chacina que teve lá também. Enfim, são trabalhos que eu faço. Então, eu consegui contato com a família, primeiramente com a Helenara, ali aquela que foi a primeira que foi na situação dos fatos, no mesmo dia, enfim, na correria ali, questão do pai, que estava vindo ainda do Paraná. Enfim, a gente foi conversando, consegui prestar alguns auxílios para eles ali naquele dia mesmo, fizemos reuniões, expliquei a situação, e querendo ou não, Beto, ter uma assistência à acusação nos casos criminais é excelente, principalmente por conta da família. É necessário, desculpa te cortar, mas a gente fala muito isso aqui no canal. A doutora Solange Beretta fala direto a importância de um assistente de acusação para a família das vítimas. Isso, auxilia a questão de investigação, produção de provas, auxilia principalmente a questão de informação. O Ministério Público, né, por mais competente que seja, não tem aquele tempo para ir informando a família de tudo o que acontece no processo. Não consegue prestar aquele auxílio, tirar aquelas dúvidas que a família tem. Enfim, a família mesmo aqui é testemunha de tudo isso, que saiu qualquer notícia com relação aos fatos, ao processo, estão sempre bem informados e, enfim, só sai, por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo hoje, por autorização da família, né? Não é nunca eu em primeiro e depois a família, não. Primeiro a família sabe de tudo, eu passo tudo para eles e então eles autorizam o que eu posso ou não fazer. E assim, a assistência à acusação ajuda muito. E além de questões, por exemplo, até da reparação do Estado, nesse caso em si, né, que fica até para a gente aprofundar posteriormente, mas são situações que, de repente, se não tivesse assistência à acusação, Beto, passaria em branco. Por quê? Por estarmos nessa situação, no caso, ali cuidando de tudo, uma pessoa nos procurou e informou sobre um documento encontrado naquele local no dia dos fatos. E através de
de buscas que fizemos, possivelmente a Polícia Civil daqui não faria, ainda mais que esse documento liga eles ao caso em si, da suposta omissão quanto a uma pessoa com mandado de prisão em aberto, que teria ido até a delegacia e não foi preso, saiu de lá como se nada tivesse acontecido e, posteriormente, cometeu essa chacina contra a família. Enfim, então, deu chegar até o caso... Só para entender, para mim é novidade isso. O autor de tudo que era procurado, ele chega aí na delegacia da cidade de Sorriso? Perfeito, Beto. Então, vou lhe explicar a situação certinho. Aconteceram os fatos, ali foram descobertos os fatos no dia 27 de novembro. A polícia fez toda aquela investigação, juntaram documentos e tudo mais, foram até onde encontravam-se os materiais, ali os pertences do Gilberto, recolheram o que era de interesse da investigação. Depois eu conto até outro fato, de uma situação até ruim comigo que aconteceu nesse caso. Enfim, recolheram o que era de interesse e saíram dali os policiais. O encarregado da obra pegou e estava juntando as coisas para atacar fogo, segundo informações de testemunhas. Um repórter de uma cidade vizinha aqui e mais um cidadão aqui da cidade viram alguma sacola, uma caixa assim com uma sacola dentro, alguns pertences, e falaram, não, peraí, vamos ver se não tem nada importante dentro disso. E, Beto, numa sacola, que inclusive aparece numa filmagem que fizeram ali do momento em que chegaram para recolher os bens do Gilberto, a própria polícia tinha feito, essa sacola não consta no processo. Fizeram filmagem dessa sacola ali no fundo da caixa e nesse documento constava que o Gilberto, no dia 19 de setembro do ano de 2023, teria procurado a Polícia Civil. Isso é o timbre da Polícia Civil que consta nesse documento, é a assinatura de um agente da Polícia Civil que consta nesse documento, que ele teria procurado e informado o extravio dos seus documentos. 2 dias antes, o Gilberto tinha cometido o crime em Lucas do Rio Verde, cidade vizinha. E o Gilberto tinha um mandado de prisão em aberto desde o final de 2022 de um crime cometido em Mineiros, no estado do Goiás. Então ele procurou esse órgão público e ele tinha contra ele mandado de prisão em aberto. Quando eu comecei a falar sobre isso, inclusive até tem 4 senadores que já sabem sobre a situação, enfim, que estão fazendo alguma movimentação para apurarem até quem que é a responsabilidade, até de outros crimes, né, de quem foi omisso nessa situação. E então ele teria ido até lá, o que bateram foi que o nome da mãe não estava correto. Mas, Beto, se eu vou até a delegacia de polícia, informo meus dados pessoais e consta qualquer coisa errada, que eles não me identificam, eu não saio daquele órgão. Eles não vão deixar eu sair de lá sem saber quem eu sou. E ainda tendo um mandado de prisão aberto, tendo 2 dias antes cometido um crime em Lucas do Rio Verde, estar sendo procurado. Então, 2 meses depois, ele cometeu esse crime aqui em Sorriso, nessa tragédia, que eu falo, Beto, não tem precedente algum no Brasil esse crime. Não. Porque não tem mínimo de motivação para a pessoa ter cometido isso. A maldade pela maldade, a maldade nua e crua, literalmente. Exatamente. Então, é a ruindade em forma humana. Mas a polícia fala o que sobre isso que você aponta que ele entrou na delegacia? É até arrogante, né? Para se testar em tudo. Ele entra na delegacia e a polícia diz que não prendeu por conta de o nome da mãe estar errado, mas não tem digital, não tem nada que... Eles falam que o seguinte, segundo o que chegou até mim, que ali consta o nome errado. O documento já foi reconhecido, porque é o timbre da delegacia. Chegou informação até mim, de uma pessoa que teria me procurado. Isso eu até relatei na audiência pública que teve aqui em Lucas do Rio Verde. A pessoa falou, eu atuava dentro do CREAS, isso teria sido delegado da delegacia para o CREAS fazer. E quando aconteceu essa situação, fizeram uma reunião e pediram para excluir todos, jogar fora todos os documentos, inclusive uma pessoa pediu demissão. Isso é um fato, enfim, que eu relatei, fato extremamente grave, tem que ser apurado quem são todos os responsáveis de todas essas situações, tanto delegacia, quem que delegou, se foi feito, o timbre é da delegacia. Então, a princípio que temos, a pessoa foi até a delegacia e a pessoa lá responsável que atendeu,
confeccionou esse documento e liberou ele. E esse documento é o quê? É o boletim de ocorrência que ele fez de perda de... É uma declaração de extravio de documentos. Eu posso até encaminhar para você ali para ter uma noção, porque isso não é nem sigiloso esse documento em si, porque chegou até nós um terceiro, esse repórter que tinha feito a imagem. E como que esse documento chegou até a delegacia posteriormente? Né, como que saiu ali da situação do caso. Ali no caso, então, eles encontraram, o repórter tirou uma foto, fez filmagem e filmou esse documento. Esse cidadão aqui de Sorriso, o senhor que levou até a delegacia, pegou esse documento e falou que, inclusive, tinha um croquis junto, explicando assim como que saía e chegava até uma casa de apoio aqui em Sorriso. Ele pegou esse documento e levou e entregou para um escrivão lá na delegacia. Só que esse documento nunca mais apareceu. Então, se não tivesse sido feito essa imagem ali pelo repórter, possivelmente não saberíamos sobre esse documento. Esse documento tem um número, ele tem um registro, esse documento. Exatamente. Tem um registro que ele foi e comunicou o extravio dos documentos dele. Então, mas nesse é um boletim de ocorrência. Está lá um número, não tem um número? Isso, não é bem um boletim de ocorrência, mas é um documento específico da Polícia Civil que é fornecido para quando você extravia seus documentos. O que eu digo é o seguinte, esse documento está no sistema? Ou ele foi feito em papel, impresso e acabou? Se vocês não tivessem essa imagem, nunca saberia, nunca teria como chegar. É impresso e assinado. Timbrado na delegacia, assinado isso, carimbado e assinado. Tá. Se tem no sistema... Não deve ter, porque você não tem um número de registro, não tem nada, né? Não vai ter essa possibilidade. Ou seja, ele poderia não ter feito esse crime, uma vez que ele, inclusive, entrou na delegacia. E a delegacia nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos conversando sobre isso hoje, não estaríamos conversando. Se tivessem agido de uma forma correta, não estaríamos aqui. Se foi o CREAS que fez, não cabe, a culpa não é da família, não é de nós que estamos lutando para trazer a verdade. Enfim, que o Estado explique, né, que indenize a família, e eles são responsáveis. Se tivessem agido de uma forma correta, como deveria ter sido agido, enfim, estaria preso, não teria cometido todos esses fatos. Você falou que um fato aconteceu com você também, relacionado... O que aconteceu com você? É uma coisa que eu até não comentei, até por preservar a mim, porque eu não... Tudo que eu faço eu falo que é muito correto o meu trabalho. Assim. Eu não imputo nada a ninguém, não falo nada daquilo que não é. E assim, tem coisas que eu preservo. Porém, eu tinha dado uma entrevista relatando sobre esse documento, porque questionávamos quem tinha feito, de onde veio. E o delegado da comarca aqui de Sorriso mandou uma mensagem para o pai, na sexta-feira santa. Para o pai, o viúvo e o pai que perdeu as filhas. A grande vítima viva. O Regis, o Regivaldo. Numa sexta-feira santa, 10 horas da noite, e ele falou que iria judicializar aquela reportagem que eu dei, que eu não sei o que o repórter, inclusive ali que foi exposto, eu sei o que eu falei, e que eu não acusei ninguém, e não apontei nada a ninguém. Inclusive, quando saiu a reportagem, estávamos em Brasília com o Regivaldo, buscando lá melhorias e alterações nas leis por conta dessa situação. E a mensagem, o teor da mensagem era que avise esse vagabundo desse teu advogado que eu vou judicializar essa reportagem e enquanto você estiver com ele com ele de advogado, não dirija a minha palavra. Essas palavras que foi proferido para o pai, que é vítima. E aí, o que foi feito? E o que vocês fizeram? Enfim, eu, a princípio, até tem início de movimentação, mas, assim, para mim, por mim, enfim, que ele repense o que ele está falando. Não sei qual que era o teor qual que era o estado emocional dele no momento. Eu jamais acusei ou apontei alguma coisa. Ele falou que tinha produzido todas as provas. Temos coisas que o pai reconheceu, não constam no processo, e o pai reconheceu que estavam nas coisas do Gilberto, nos pertences. Tinha rede, tinha calça do pai, que tinha blusa, algumas outras coisas. Então, sinal que não é tudo aquilo que ele está falando. Como assim? Desculpa, você está me dizendo o seguinte, que o Regis reconheceu nas coisas que estavam com o Gilberto, o autor de tudo, pertences
do Regis, que ele teria subtraído coisas, é isso? Subtraído não, mas assim, no momento ali que ele saiu, possivelmente do Foi jeito que ele pegando estava, coisa. trocou de roupa, trocou de roupa e para sair. E por que Enfim, a polícia não assim, reconhece isso? eu não sei, isso não é questão por exemplo, processual. Isso é questão pessoal, por algum motivo. Eu estou sendo acusado enfim, de não estar fazendo meu trabalho de uma forma correta, sendo que eu atuo de uma forma correta e honesta. Sim. Eu jamais apontei alguma coisa errada feita por eles na situação. Só que eu acho inadmissível que o pai tenha que ouvir de uma pessoa que deveria estar do lado dele, me chamando de vagabundo, sendo que eu estou prestando todo o auxílio necessário e possível, estou exercendo meu trabalho de uma forma muito honesta e correta com a família, e ter que ouvir isso ainda da pessoa que vem e fala que vai judicializar algo que eu não tenho culpa. Se de repente tivesse sido feito, algo, enfim, assim, correto, se tivessem sido agido de uma forma correta, igual eu te falei, eu não estaria aqui conversando com você. Então, eu não vejo culpa de eu expor um documento que, se um repórter não tivesse filmado, fotografado esse documento, jamais saberíamos que tiveram a oportunidade de ter a pessoa presa antes dele matar uma família inteira, 4 mulheres que estavam se preparando para dormir dentro de casa, que não estavam em local nenhum, não estavam dando motivo nenhum. Então, eu ser xingado é uma ofensa muito grande, assim, pelo que eu tenho feito, pelo que eu fiz, e sabendo do empenho que eu tenho no caso em si, sabe? Isso realmente é muito pesado, assim, para um profissional, assim, que está se empenhando, se dedicando, sabe tudo o que aconteceu. Se fosse criticar, Beto, eu teria muita crítica para fazer, mas não cabe a mim, eu não sou defesa do Gilberto. Mas, enfim, são coisas inadmissíveis, né? Cada um faz o seu papel. Eu não acusei, eu simplesmente apontei um erro gravíssimo. Agora, se é essa pessoa o responsável ou não, não sei, mas assim, motivos para me xingar, para me acusar de alguma coisa, para falar que vai judicializar, isso não tem. Entendi. Doutor, uma pergunta. Indo para o crime especificamente, por um acaso a investigação vocês conseguiram descobrir uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse crime, é que o Gilberto sabia por onde andar pela casa. Ele tinha conhecimento de onde seria a faca, ele poderia ter entrado antes na casa, ter Eu feito acho que caiu, Beto. Você está me ouvindo, não? Acho que agora caiu. Entrando um pouco no crime, eu queria saber se a investigação... Algo que sempre me chamou a atenção é que o Gilberto, ele sabia andar pela casa. Ele sabia onde tinha faca, ele sabia para onde eram os quartos e tudo mais. Por acaso ele teria entrado antes para fazer um reconhecimento de local? Vocês sabem disso, não? Ou ele só entrou a primeira Beto, vez naquela... Por causa dos cachorros. Ele sabia muito como agir ali dentro. Beto, assim, ó, tem algumas coisas que dá para ter o mínimo de noção, por exemplo, estudando o local do crime. Por exemplo, eu fui lá, enfim, eu fui na quarta-feira quando tinham recém liberado a questão da perícia. Então, estava todo o local, enfim, sangue, Sim. toda a estrutura da cena do crime. Então, você consegue ter uma boa noção estudando lá, e analisando todo o cenário. A construção em si, como que eu posso te explicar a casa? A casa era uma casa conjugada, né? Enfim, de um lado do muro era uma casa e do outro lado outro. Assim, a mesma casa, né? Aquela que é dividida no meio pelo muro, assim. Então, essa casa do outro lado era uma casa de festas, assim, que de deixar... De festas não, de depósito de coisas de festas. Estava inabitável ali, não tinha ninguém nessa casa. E a deles, então, como é que era? Era um corredor, né? Começava pelo quarto lá na frente, aí tinha sala, tinha banheiro, era um quarto com a suíte ali do Regivaldo com a Cleci, aí tinha um quarto das meninas, aí para frente um pouquinho tinha a sala pro lado esquerdo, tinha mais um banheiro, aí tinha um quarto da Miliane, e ao final lá, no final desse corredor tinha a cozinha. Então quem estava no quarto lá da frente, o quarto da Cleci com o Regivaldo, enxergava a cozinha lá no fundo. E lá no cantinho, assim, da cozinha, tinha o lavabo, por onde ele entrou. E, então, tinha um muro lá fora, uma partezinha, assim, um espacinho. Essa porta da cozinha era uma porta de vidro, uma porta grande, assim, de vidro.
E então, e aí também tinha o quarto da Miliane e dava a janela para os fundos assim da casa. Essa construção que dava de quina assim com o terreno do Regis com a Cleci era mais alta. Então tinha um andaime que dava até a altura do muro e tinha esse segundo andar, ali o primeiro andar no caso dessa casa. À noite, por exemplo, Beto, era muito fácil ele ou subir no andaime ou subir nessa parte de cima da casa e observar a casa delas. Porque a construção era totalmente escura, né, não tinha luz ali nem nada, e a casa ele teria visão perfeita, porque tinha janela no quarto Miliane, tinha a cozinha, que era porta de vidro, então ele conseguia observar elas. Ele Ele conseguia tinha essa visão. desenhar a casa sem ter que entrar na casa. Ele sabia o movimento por Isso, onde ele se poderia. passar. Isso é uma análise até minha, não precisa nem uma perícia. Sim. Você indo e observando o local, você consegue fazer esse levantamento. Então ele tinha visão delas e elas não tinham dele. Ele não tinha como saber toda a casa como era, né? Não tinha visão de toda a casa, mas Mas ele ali, sabia onde pelo era a menos no fundo ali, cozinha, o banheiro, ele sabia qual janela que ele ia entrar, ele sabia perfeito. que o Isso, cachorro não chegava lá. perfeito. Isso ele conseguiu fazer uma análise. Ele pôde até testar, por exemplo, a cerca elétrica se funcionava ou não, porque o andaime dava na mesma altura ali do outro muro, Jogar do qualquer muro da coisa casa para ver deles. se dava, né? O que é incrível, Beto, dessa situação em si, porque ele entrou por uma janela do lavabo, o Regis sempre falava que ficava fechado, enfim, devem ter esquecido, porque parece que quando é para o mal acontecer, tudo vai a favor daquela E ele, pessoa que está e ele cometendo, né? inclusive viu essa oportunidade, né, da janela aberta. Perfeitamente, só que assim, o que chama atenção é que ele é uma pessoa, ele é baixo, forte, né, pedreiro, trabalha com peso. Beto, se você analisando aquela janela, você diz, é impossível que essa pessoa tenha passado aqui sem ter se machucado. E foi o local que ele entrou, isso é indiscutível que ele entrou por ali. Mas é incrível você ver como é que a facilidade, de repente, que ele conseguiu. Porque ele teve que andar por cima do muro, ele teve que se agarrar assim no beiral da casa e se jogar nessa janelinha, entrar por ela, né? Possivelmente colocou os pés e se jogou para dentro. E os cachorros tentando atacar. O que ali eu via como obstáculo, por exemplo, para o cachorro pegar ele nessa entrada, tinha um botijão de gás que ficava logo abaixo também dessa janelinha, assim, sabe, do lavabo onde ele entrou. Pode ser uma das coisas que tem dificultado para o cachorro tentar atacar. Quando ele entrou na casa, foi até uma coisa que a gente discutiu, que eu dei a minha opinião, a questão da minha versão, porque eu estive no local, então eu vi tudo como estava. Né? Além de uma perícia em si, de ver fotos, de ver a casa limpa, o Ministério Público foi até lá depois, viu a situação, mas assim, eu fui no dia, então eu sei, por exemplo, falam sobre estarem dormindo. A Cleci, eu tenho certeza que não estava dormindo por conta de que o pijama dela estava dobrado em cima da cama, no lado que ela dormiria na cama. Isso é uma das coisas que me marcou, assim, que eu ficou plantado na minha cabeça, assim. Tava ali pronto. Dele conhecer a casa em si, talvez até da gaveta, Beto, eu não vejo necessariamente que ele tenha entrado e já pego. Na minha visão, quando ele entrou, né, possivelmente os cachorros ela tiram muito, dois cachorros grandes, e tinha mais um pequeno dentro da casa. Quando ele entrou, ele saiu lá do lavabo, se a Cleci estava no quarto dela, com a Manuela, ela tinha visão lá no final da casa. Então, possivelmente, ela viu, escutou algum barulho, alguma coisa, e partiu para cima dele. Nisso, possivelmente, ela pode ter ido também, porque a gaveta caiu e estavam todos espalhados. Isso são coisas que eu presenciei, então não estou falando questão de processo, Sim. por exemplo, da perícia. Então, eu posso falar tranquilamente porque eu tive acesso. Então, estava tudo espalhado no chão, caída aquela gaveta. Então, possivelmente, já deu uma briga ali. E aí já começa, enfim, as marcas na geladeira já do lado. Então, ele já atacou ela ali mesmo. Possivelmente, ela já Entendi. tentou, enfim, alguma coisa, tentando se defender e defender a família. Aí ela tentou abrir a porta. Tem o sangue nessa porta de vidro, porque se ela abre a porta é diferente. Os Tinha dois cachorros cachorros entram. enormes para defendê-la. Para defendê-la, isso. Então ele levou, assim, muita sorte em tudo. Parece que tudo conspirou a favor dele, sabe? Ela tentou abrir, tem as marcas que ela tentou abrir, tentou defender. Possivelmente depois disso que a Meliane veio, ele ataca a Meliane. Meliane ainda, do que tem, assim, analisando lá do cenário, pelo que eu vi, nossa, é horrível, a pior parte, até o quarto lá da frente. Ela tenta ainda
abrir lá na frente também e pedir socorro. Ele vai e arromba a porta. Isso ficaram marcas nítidas ali, enfim, de toda essa desgraça que ele fez no local. E a casa não tinha Elas vizinhos do tentaram. lado, né? Porque do lado estava uma construção e do outro lado tem uma casa inabitada. Era Por mais que elas imaginamos gritassem. assim, ó, aqui nos fundos tinha uma casa. E ninguém ouviu grito, ninguém ouviu nada. Tinha construção aqui na diagonal, aqui aos fundos, direita, tinha essa construção que ele estava trabalhando. Na direita da casa, assim, né? Imaginamos que aqui na nossa frente é a rua. À direita da casa não tinham vizinhos, porque era um lote vazio, baldio, terreno baldio. Do lado esquerdo tinha essa casa, esse depósito, essa casa de festas ali, desses materiais de festa. Na frente tinham. O que, enfim, de relatos, assim, de ouvir as pessoas, a vizinha até relata que ouviu os cachorros latindo muito. Tanto é que incomodou, porque eles ficaram o final de semana inteiro latindo absurdamente, os cachorros. E uma coisa que eu vejo que foi desfavorável, Beto, do porquê. Eu acho que o ataque, de repente o pedido de socorro delas foi muito breve, porque ele já atacou, tipo, enfim, ainda nas regiões que não teria mais como elas gritarem, pedirem ajuda, entende? Então eu creio que foi breve, ele deve ter dado os ataques certeiros, porque isso já faz parte, pelo que foi estudado, já faz parte do jeito dele agir, como ele fez em Lucas do Rio Verde. Possivelmente deve ter cometido outros crimes que nem se sabe, né, que foi ele que ele cometeu por aí. Então ele não tiveram a oportunidade de ficar gritando pedindo socorro. E outra coisa, os vidros são vidros, a casa é aqueles vidros blindex. As janelas e as portas são aqueles vidros blindex que já isola muito o som. Então isso também favoreceu ele na situação. Não saía o som. Os cachorros, muros altos, né, eram como se fosse um funil, assim, espaço, muro alto, espaço pequeno, cachorro latindo muito, isso aí ecoava, assim, fazia um som absurdo, possivelmente, que não tinha como ouvir o som lá de dentro da casa. Isso é a lógica, é só analisar ali, ver a situação. Porque eu conheço até os cachorros, né, o Regivaldo cuida, são cachorros, nossa, muito fortes, muito grandes, assim, o latido absurdo de alto. Imagina a situação. Então, ali ele já atacou elas, possivelmente, nem conseguiram. Tanto é que ele fala que ele matou a Mel, a Melissa, porque ela não parava de gritar. As outras já possivelmente nem conseguiam reagir pela desgraça que ele fez, pelo que ele cometeu. Entende? Então, todas as mulheres... É difícil mesmo que algum vizinho tenha ouvido. É difícil realmente, assim, por mais que fosse, sei lá, imagina-se, né, que o final da noite do dia 24 e início de madrugada do dia 25. Mas deve ter sido muito rápida a ação. Entre ele ingressar na casa e elas partirem para cima e tudo mais, ali desse ataque dele, entende? Sim. A ação em si deve ter sido muito rápida. O laudo mostra que todas foram violentadas por ele ou nem todas? Não. Não, a Mel não foi. A Melissa não foi. A menina, a criança? Isso, é a mais nova, da de 10 anos. Muito se fala... Isso, é mais nova. A Melissa tinha, à época, 10 anos. A Manuela tinha 12. Muito se fala sobre 13 anos. Não, ela tinha 12 anos ainda. Ela não tinha completado 13 anos. Muito se fala e ela foi violentada? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou. A de 12 anos, ele violentou a mãe, comprovadamente? Ele violentou a mãe, a filha mais velha... E a Manuela. E a de 12 anos? Isso. E a de 12 anos. Meu Deus. Elas morrem... A violência sexual foi depois, foi pós-morte ou antes? Não, configurou o estupro do vulnerável. A questão é assim, ó. Não, porque isso muda... É importante até explicar para as pessoas. Pode falar, desculpa. Isso, não, questão assim, por exemplo, de laudos, eu não vou apontar, né, detalhes dos laudos, né, para até evitar qualquer coisa de vazamento com relação enfim, do sigilo e tudo mais, né, mas
assim, é nítido ali que ele cometeu estupro vulnerável. Tanto é que, né, até a pronúncia foi pronunciado, enfim, e o tribunal do júri, ao ver, né, tanto do Ministério Público como a assistência de acusação, é o estupro. Ele cometeu o estupro, isso é nítido. Ali a situação, o que muda da situação, por que as três são estupro de vulnerável? Porque no popular, o que as pessoas conhecem, que quem comete estupro de vulnerável é aquele que abusa de menor de 14 anos, né? Mas, nesse caso em si, por que configura o estupro de vulnerável para a mãe, para a Cleici e para a Miliane? É a questão delas não conseguirem oferecer resistência no momento do ato. Então, ele as atacou, elas estavam feridas, elas não conseguiam mais reagir, embora tenham sinais de defesa, que elas ainda tentaram muito mesmo se defender, e ele cometeu o ato. Então, elas não estavam no estado normal para se defender do estupro. Então, por isso que configura o estupro de vulnerável, que é o estupro mais grave que tem dentro do ordenamento jurídico. E a questão da Manuela é por conta da idade, porque ela é menor de 14 anos. Claro. Só para uma questão assim que as pessoas às vezes se perguntam, por quê? Mas não seria só o estupro, que já é extremamente grave, né? Mas não, é estupro de vulnerável pelas condições da mãe e da Miliane. Você me falou que ele já foi pronunciado. O que ele falou durante as audiências de instrução? Na instrução, ele ficou em silêncio. Ele não comentou nada sobre os fatos em si. E ali do crime em si, Beto, eu não sei se recorda, ou até para o pessoal recordar, ele está sendo acusado, além, né, dos estupros de vulnerável, pelos homicídios qualificados. Com relação a Cleici e a Miliane, ele tem 4 qualificadoras, né, que é o feminicídio, o recurso que dificultou a defesa das vítimas, o meio cruel e também para assegurar, né, para assegurar a execução de outro crime. Aí, com relação a Manuela e a Melissa, ainda tem mais uma qualificadora, né, seria uma para cada, então mais 2 qualificadoras em si, somando as duas, e é o caso de serem menores de 14 anos, à época dos fatos, né, porque mudou a lei, antes era uma causa de aumento de pena, agora é uma qualificadora, ser menor de 14 anos. Então, para as duas, para a Cleici e para a Miliane, tem 4 qualificadoras no crime de homicídio, e para a Manuela e a Melissa, 5 qualificadoras. E ainda tem a causa de aumento de pena, que pode aumentar de 1/3 até metade, com relação por exemplo, ter cometido na presença de ascendente e descendente, né, que foi o crime ali cometido a mãe e as filhas. Então, isso já aumenta mais a pena dele ainda. Então, enfim, é o mínimo, né, que claro, deve se esperar de uma condenação. Pena que ele só vai ficar 40 anos na cadeia, né? Porque ninguém fica mais do que isso hoje. E também uma das coisas importantes de se esclarecer, Beto, até, enfim, aqui saíram algumas notícias e bate muito com relação a 30 anos, não, mudou a lei. 40 então, anos. Possivelmente, pela pena justa a ser aplicada a ele, né, que ele pegue uns 200 anos de pena e que permaneça pelo menos 40 fechado. Ou, enfim, que aconteça o que tenha acontecido com ele, mas assim, que obrigatoriamente ele fique esses 40 anos no regime fechado. Ele tem quantos anos? Salvo engano, tem 33 anos, né? Isso, vai sair com 73, ainda pode sair forte. O mal, ele fermenta, né? O mal, o tempo permite que o fermento se torne pior. Você me falou que ele fez algo semelhante em Lucas do Rio Verde. O que ele fez em Lucas do Rio Verde, Gilberto? Que você está me contando que tem um modus operandi, assim. Isso, é a mesma situação dele invadiu a casa, tentou estuprar uma moça lá, e nisso, da situação ali, a mãe interviu, ele tentou matar, enfim, mas a mesma situação, tentando com a faca esgorjar, e por sorte lá, o resultado foi diferente. Daí estava sendo procurado, né? Não tinha ali com relação tinha investigação, só que, pelo que eu me recordo de Lucas, não sei se no dia já 19, que ele compareceu aqui, já tinha um mandado de prisão aberto. De Mineiros, isso é certo. Isso tem o sistema. Que ele tinha feito que estupro lá, né? Em Mineiros lá em Mineiros, ele... Não, em Mineiros, ele cometeu latrocínio. Bom, então ele já matou, né? Já matou. E lá também, acho que pela situação envolve alguma coisa sexual, ele teve um relacionamento com uma pessoa lá e depois matou e roubou o carro dessa pessoa que estava ali com ele, né? Então, ele já tinha isso, foi em 2013. Então, Beto, veja a gravidade e a morosidade da nossa lei, o que prejudica, porque ele é réu primário ainda.
querendo ou não, ele tem benefícios no momento da execução da pena. Por isso a questão de progressão, tudo mais, por mais grave que tem, querendo ou não, ele tem, porque ele é primário, é o primário. Tem maus antecedentes? Tem, mas assim, a reincidência já muda a situação para ele. Claro. Já deixa muito mais grave. Ele cometeu o crime em 2013 e até hoje não tinha sido julgado ainda. Meu Então, Deus. você vê o absurdo de tudo isso. 2013, o cara vem agora, comete uma desgraça dessa e é réu primário ainda. E latrocínio geralmente é mais rápido para ser julgado. Você não tem júri. Sim, exatamente, porque é o Latrocínio. juízo comum. Isso, é o juízo comum que a gente fala, né? O próprio juiz ali que dá, porque é um crime patrimonial e é uma pena alta, é 20 a 30 anos. E assim, Beto, o que me causa indignação, ou foi por erro do judiciário, ou foi por erro de investigação, ou sei lá qual que foi o erro lá, mas ele ter ficado só 7 meses, o que consta, ele ficou 7 meses preso enquanto ele estava respondendo aquele processo, sabe? Isso é extremamente grave. Como é que ele ficou 7 meses e foi solto, estava respondendo em liberdade? Deve ser Aí, saidinha, devia enfim. ser saidinha de Dia dos Pais, sei lá. É uma coisa absurda. Apesar que ele não estaria no semiaberto, saidinha é outra história. Mas a Outra facilidade, situação. é outra situação, mas a facilidade que se tem de poder sair. Uhum. Me fala uma coisa, eu vou fazer, é uma pergunta que eu estou pensando. Você me falou que tinha um cachorro dentro da casa. Aham, pequeno. E ele ficou vivo? Ele matou o cachorro também? Sim. Não, não matou, não. Então, coitado Não. desse E cachorro. pelo que consta ali, até a questão de marca, tudo assim, você vê que o cachorro não saiu do canto, tanto medo que ele tava, ele não saiu de um canto ali específico. Porque tinha, tipo, enfim, ele tinha feito as necessidades, ela tava num cantinho lá, né? Quando eu cheguei já não tava mais, né? Foi descoberto na segunda pela manhã. Mas assim, de marcas, rastros e tudo mais que poderia ter ali no cenário, Sim. pelo tudo que tinha acontecido, não tinha marca nenhuma do cachorro em si. O Entende? Porque imagina o cachorro. Ah, não, medo ele não que ficou. andou, é isso? Ele não andou, não Não, passou não, pelo nem seu. nada. Uhum. Ele Imagina ficou o em choque, estado de estado de choque. choque. É. Como é que Era está. um. Fala. Era o quê? Não, eu falei, era um cachorro pequenininho, né? É. Não conseguiria, de repente, defender a família também. Como está? Eu vou até falar para as pessoas, se quiserem entender mais, ponto a ponto do crime, tem uma live que eu fiz com a doutora Rosângela Monteiro aqui, vai estar o link aqui no descritivo do vídeo. Doutor, como que está o Regis hoje? Como que ele tem passado por tudo isso? Porque eu fiquei muito horrorizado quanto que as pessoas também um pouco atacavam ele. Também como é que deixa a família sozinha? Como é que liga na sexta e só vai pensar nisso na segunda? Como que ele está pela perda da mulher, dos filhos, das filhas, e com relação aos ataques que ele recebeu, como é que ele está hoje? Com relação a ataques, Beto, isso é muito difícil até. Enfim, ele fala. O que muitos julgam é questão de Estado. Como que tem que estar, como que não tem que estar, como que está vivo ainda. Chegam a falar isso. Mas, assim, motivação ele não tem. Ele descreve muito bem isso, questão de motivação, que é diferente da vida hoje em dia. Né? Que antes ele tinha um motivo da vida dele, do trabalho. Ele fala, eu trabalho porque eu tenho que me manter. Questão de estar vivo, ele é evangélico, ele é cristão, ele é... Enfim, ele me ajudou muito, me ensinou muito até a questão de Deus e de tudo, enfim. Se ele não tivesse, não cresce tanto em Deus, talvez ele já não estaria aqui. Ele fala que seria maior covardia ele cometer alguma coisa com ele agora. Porque isso não é justo. Né? Ele pode ajudar muita gente ainda e pode correr atrás da situação para que isso não se repita com outras pessoas. E é o que ele tem feito, movimentado, enfim. Claro, dentro do tempo dele, né, que nem eu falo para ele, estavam cobrando até a questão de fazer alguns projetos, algumas coisas. Beto, é muito recente ainda. Tem que ir com Claro, calma, tem que imagina, se o estruturar. luto ele é o mínimo, um luto de uma coisa importante, é um luto, pelo que eu estudei já, é um luto de 2 anos. No caso dele, talvez seja um luto interminável, porque ele perdeu tudo. Inclusive, como é que está a casa hoje? Ele mora nessa casa? Essa casa está fechada? Foi vendida? Como é que está a casa? Porque ele perde Não, a a casa casa era a também. casa. Não, mas a casa deles era uma casa alugada. De Ah, imediato tá. ele saiu de lá. Ele ficou, residindo com a dona Sueli, né, que é a mãe da Cleci, né? Dona Porque Sueli imagino também, enfim, que naquela época, é,
Fala naquela época? Ela. Não, naquela época ela tinha feito cirurgia e tudo mais, enfim, tinha feito uma retirada de câncer de pele. Mas é uma pessoa assim, eu gosto mais da Dona Sueli, sabe? É uma pessoa que muito forte, assim, que você vê também, Beto, que ela não transmite, ela não deixa se demonstrar fraca, sabe? Mas você vê que o coração dela tá dilacerado, assim. Por quê que ela não transmite? Porque ela tem outras filhas, ela tem a família, e ela, querendo ou não, ela tenta ser o alicerce dessa família. A Sueli é mãe do E, enfim, Regis? a dona Sueli é uma pessoa incrível. Mãe da Cleci. A mãe da Glicita. A avó, a mãe da vítima e a avó das Isso, meninas, tá? a avó das meninas. É porque a Isso, casa deve ter exatamente. ficado Aí marcada em do Sorriso, Regis. né? A casa também ficou marcada, imagino. Pois é, até o dono tinha pedido, né, para que o pessoal não evitasse, mas querendo ou não, você passa por lá, tem os curiosos lá, até, enfim, quando a gente estava. O Regis não foi lá, né? Nunca mais ele quis ver ou passar, enfim, nem passa por lá, porque é muito pesado, porque tem muita memória, né, de tudo. E foram anos que eles moraram ali, e a questão até em volta, a questão do parque, que ele estava direto com elas, a questão da rua, toda a história que ele tem ali com relação às meninas, então isso é pesado demais, pesa realmente para ele. Mas assim, às vezes quando eu precisava alguma coisa, processualmente mesmo, que eu passava por lá ou chegava ali para fazer alguma coisa, tinha curioso, já chegava o pessoal perguntando, o que aconteceu tal coisa? É difícil, né, você até pro dono ali, não sei como é que está sendo agora a situação, mas assim, que ele pediu, evitem divulgar, evitem de coisas, na época, pelo menos agora, acho que, né, enfim, tem imagens gravadas, então não tenho que, até a construção já mudou, já o cenário é diferente, mas era bem puxado, assim, ali para quem até morava, eu acho que ficou muito, um ponto turístico negativo, né, É, as não, isso pessoas começaram existe. a ir É lá por casos, curiosos, casos quando a casa se e torna um cenário de terror, a casa também é uma vítima, porque ela fica inabitável, as pessoas ficam revivendo sempre e cria mesmo esse turismo. É um turismo mórbido, mas é um turismo que vai acabar acontecendo. Aí, hoje, para partir para hoje, que eu sei que vocês estão pedindo uma indenização para o Estado, o que está sempre... cortando, Tá me Beto. ouvindo? Agora eu Tá, tô. vamos lá. Algo que a gente está agora no momento é que vocês estão pedindo uma indenização para o Estado, onde o valor sempre salta aos olhos, que é uma indenização de 40 milhões de reais. Eu queria entender por que a indenização, por que esse valor, qual é a argumentação para tudo isso? Então, da situação, Beto, são duas ações, né? Que foi divulgada a questão do valor na íntegra, É. mas são duas ações de 20 milhões cada. Uma da dona Sueli, que é a mãe da Cleci e avó das meninas, e outra do senhor Regivaldo, né? Que é o marido da Cleci e pai das meninas. São em decorrência justamente daquela falha que citamos no começo aqui do documento. Por quê? Houve ali a omissão dos agentes do Estado, né, e também a negligência com relação à prisão do Gilberto. Na época, então, foi descoberto aquele documento. Temos as testemunhas, inclusive, que participaram da lidação e que entregaram esse documento, né, lá na delegacia. Esse documento nunca apareceu, o documento físico real, mas foi entregue na delegacia. Da ação seria por conta, então, negligência ou omissão, porque Gilberto teria entrado na delegacia de polícia, teria procurado um órgão público. Se entrou ou não, aí cabe ao Estado se explicar também por que de repente, um documento que é de dever da delegacia, estava timbrado da delegacia, estava com assinatura de um escrivão, investigador, estava em outro órgão. Isso cabe ao Estado se explicar. Mas o que temos é um documento que é timbrado da delegacia, assinado por um agente do Estado, em que Gilberto vai até, né, teria ido até esse local e comunicado o extravio dos documentos dele. Isso com um mandado de prisão aberto expedido no ano 2022, final do ano 2022. Era obrigação do Estado, era obrigação do agente conferir, verificar que ele tinha esse mandado de prisão em aberto e prendê-lo. Isso evitaria o que estamos passando hoje, porque era obrigação do Estado, ele tinha um mandado de prisão em aberto. Não era uma coisa que, de repente, como que foi feita essa consulta? Foi feito outro órgão, mas então agora vocês que se expliquem. Então, a indenização em si, Beto,
é com relação a isso, pela falha do Estado no momento que deveria agir para prender aquela pessoa que esteve nas mãos do Estado, estava ali nas mãos do Estado. E o Estado deixou escapar e foi lá e matou 4 mulheres, 2 crianças. Sim. E deixou vítimas vivas, que eu chamo o próprio marido e a própria mãe dela. Mas por que esse valor? De onde que sai essa conta de 20 milhões para cada um? Da conta em si é inestimável, assim, como que vai fazer enfim, como que eu posso dizer, como que vai fazer um quantum disso? Para mim, a minha família valeria, sei lá, não tem como eu calcular quanto que vale uma vida. A gente, claro, pesquisa jurisprudência e tudo mais, mas, de repente, também tem que ter essa conversa com a família. O quanto em si, se for ali ver, fosse fazer uma conta matemática, seria 5 milhões para cada vítima. Quanto que vale, de repente, Beto, para você, tua mãe? Quanto que vale para você, tua filha? Não, Quanto tem vale coisas que tua não tem esposa? preço. Enfim, então, assim, do quanto em si, é um valor que, de repente, para o Estado, serviria para uma punição para o Estado, para que isso não se repetisse. Para a família em si, pode vir 100 milhões para cada uma. Como que isso não será aproveitado? E sabemos que ações contra o Estado também, Beto, isso talvez os descendentes deles recebam alguma coisa, porque é moroso, é muito demorado. E daí tem os Queríamos, né, queremos, precatórios. Tem os precatórios todos. Se ganhar, pleiteamos vai para para que precatório. Isso daí até chegar. isso, não, nossa, é horrível. E assim, pleiteamos até, por isso que a gente pede até, enfim, corremos atrás assim, de você, de repente, nos auxiliar também. Quanto a isso, porque querendo ou não, tendo uma pressão popular, talvez acelere isso. Porque isso pode ser que faça com que melhore para muitas pessoas, para que outras famílias nunca mais Sim. sofram o que essa família sofreu. Porque se o Estado tinha todas as condições para prender uma pessoa, deixou a pessoa solta, a pessoa foi lá e acabou com uma família, pode ser isso com a minha família, com a tua família, Beto, pode ser com a família de qualquer um que Sim. está nos ouvindo agora, nos vendo. Porque assim, se de repente for demorar, quantas ações vão ter que ter até o Estado tomar uma atitude? Mudar, ó, se é esse órgão que está expedindo isso e está fazendo esse documento, então aqui tem que ter essa responsabilidade. Uma coisa que eu levei lá para o Senado, até uma conversa, Sorriso, Beto, uma cidade tecnológica, assim, comparando, por exemplo, enfim, questão de monitoramento. Tem mais de 500 câmeras pelas ruas de Sorriso, para você ter uma ideia. Então, tudo é monitorado. A ideia é que eu conversei até com o Girão, com a Damares, colocar câmeras com reconhecimento facial em órgãos públicos. Até teve uma colega que falou, não, mas isso é coisa do futuro, temos que pensar agora. Não, isso é coisa de agora, já temos essa tecnologia. Se coloca, por exemplo, uma câmera com reconhecimento facial na delegacia, o cara está com mandado de prisão em aberto, chegou lá, já manda um sinal para alguém, para uma equipe responsável para verificar. Vai lá e verifica. Beto, se a cidade tem mais de 500 câmeras espalhadas por aí, colocar câmeras com reconhecimento facial é tranquilo, Sim. e que sirva de modelo para outras. Não é uma coisa do futuro, para que daqui 5, 10 anos, já é uma coisa que é realidade. Sim, É vários muito países fácil. fazem. No Veja Rio de Janeiro já tem, e eu acho que São Paulo está colocando, estádios, e você tem no mundo estádios, inteiro isso. estádios está tendo, claro. Você não pode fazer como aconteceu aquele erro, acho que, salvo engano, na Bahia, que vai lá, prende a pessoa tal, e vê, Do Rio prendeu a de pessoa Janeiro, errada porque a câmera... a Não, mulher. Não foi no Rio? No Rio teve uma, que foi uma mulher que foi vista pela câmera, enquadrou ela e ela com todo o documento, tudo mais, ela ficou 3, 4 dias presa. E aí, quanto custa para isso uma aconteceu. pessoa ficar 4 dias preso sem. Aí Exatamente. também é uma bela indenização, porque só pagando, às vezes, o Exatamente. Estado para deixar de errar. Para se espertar, né? Porque assim, ó, Beto, vai ficando comodismo, as pessoas vão, ali os agentes, parece que em alguns setores, não estou aqui generalizando, mas querendo ou não, parece que em alguns setores vai ficando fácil, vai relaxando. E assim, se faz isso de reconhecimento facial, prepara uma equipe também, né? Tem ali já as equipes já certo, cada, sei lá, em cada plantão, cada, enfim, do serviço que está, por exemplo, o agente, se é a Guarda Municipal, se é a Polícia Militar, se é a Polícia Civil que vai atender,
prepara. Claro, chega lá, verifica os documentos, verifica tudo certinho, vai chegar aprendendo a pessoa para cometer um erro como esse. Então, assim, tecnologia tem. Pessoal, aqui, por exemplo, segurança pública tem aqui em Sorriso. Né? E foi investido muito, porque é uma cidade, foi considerada há 2 anos a sexta mais violenta, dentre as com mais de 100 mil habitantes. No ano passado foi a sétima mais violenta do Brasil, isso do Brasil, dentre as com mais de 100 mil habitantes. Então, se está tendo, se já tem, né, esse efetivo de policiais a mais aqui, se já tem todo esse investimento com relação à tecnologia também, então que seja feito um negócio que sirva de modelo para os outros estados. Né? Se começou com um erro absurdo, que esse erro absurdo nunca mais se repita aqui em Sorriso. Sim, concordo. E, doutor, uma coisa importante que eu li, o senhor me confirma, que se sair essa indenização, a família quer doar isso para ONGs, eu acho, ou instituições, para que combatem a violência, é isso? Esse dinheiro não ficaria para eles? A questão com relação de valores em si, Beto, não se sabe quanto vai, né, o que vai vir de valor, não. Né? Se cobra 20 milhões, não pode, o Estado paga 100 mil reais. Sim. Então, a pretensão é, sim, investimentos. Né? Não sabe ali com relação a tudo, o que às vezes até para eles se tratarem, para ter uma vida mais digna, de repente, por tudo que passaram. Mas, assim, é a pretensão, sim, investir em projetos, né, auxiliar as pessoas que precisam e que, de repente, né, não aconteça isso. Tem até ideias que surgiram, né, estando lá em Brasília, surgiram várias pessoas querendo ajudar também, né, e colaborando, dando até dicas de projetos, enfim, organizações. Então já tem até pessoas, tem uma base do que ser feito. Tem ideias de, por exemplo, dar uma assistência a pessoas que são vítimas desse tipo de situação. Tem ideias de fazer, por exemplo, auxiliar até financeiramente, né, de repente, dependendo de como vem esse valor de indenização, auxiliar financeiramente algumas instituições, alguns projetos que já auxiliam essas pessoas vítimas desses casos, entende? Então, as ideias são grandes, tem bastante ideias, tem uma gama de ideias, porém, né, não tem como se enfiar em projetos, em coisas, sem, de repente, ter a mínima de estrutura psicológica deles agora. Claro. Enfim, futuramente, sim. Enfim, não tem como saber, mas sim, a ideia deles, não sei se de integral ou não, mas a ideia é ajudar, né, e fazer muito pelas pessoas, principalmente vítimas desse tipo de situação. Porque as pessoas falam, por exemplo, cobram, teve um absurdo assim, de pessoas falando com relação isso é coisa do advogado que está fazendo as pessoas ingressarem. Beto, para você ter ideia, faz tudo pro bono nesses tipos de casos. Isso, o contrato, tenho contrato com eles pro bono, não tenho nada, não é de interesse. Entende? Eu falo que nem as pessoas, mas está se promovendo. Não, tudo é com relação à família. Ajuda a minha divulgação? Ajuda, mas eu ajudo muitas outras pessoas. Depois desse caso, Beto, giram vários outros casos assim. Você vê que as pessoas não têm aquele conhecimento, né, são prejudicadas pelo Estado, são prejudicadas, de repente, por outras pessoas que têm poderio econômico e não reparam os danos causados a elas. Então, querendo ou não, a exposição também ajuda eu a ajudar outras pessoas. Enfim, é uma corrente, Claro, lógico. E assim, só para ficar claro, isso não me gera nada. É uma questão de obrigação do Estado reparar aquele erro que fez por uma família inteira. Né? E ali, uma família que são várias, né? Vai tendo uma linha de famílias ali. Entendi. Doutor, até os outros casos, o senhor até falou de uma chacina do Paraná e tudo mais, o canal está aberto para conhecer todos os outros casos, é só passar com a produção, a gente marca. E tendo novidades sobre a chacina de Sorriso, também avisa e a gente atualiza as pessoas para saberem como está. Perfeito. E fica novamente o convite para o Regis poder dar uma entrevista, e até a dona Sueli também, a mãe da vítima e a avó Perfeito, das meninas. Tá bom? Eu converso com todos ali, eu agradeço o convite. Eu que agradeço. E eu vou estender o convite a eles, sim, né, assim, tendo o mínimo de condição para falar, eles entram, eu entro em contato com vocês e a gente não faz isso, nenhum ano. Se quiserem, de repente, né, conversar com eles. Não faz nenhum ano isso, então a gente está gravando agora em agosto de 2024, né? Não fez nenhum ano. Um ano atrás a vida dele 8 era meses. outra.
Um ano. Se ele fechar o olho agora e lembrar de um ano atrás, ele vai ouvir a risada da filha, o cachorro brincando com a outra, a mulher chamando ele para almoçar. Ele tem a lembrança ainda é muito, muito próxima. Ele não tem. Nossa. É demais, sim, Beto. Eu acho que até, às vezes, você analisando assim, parece que não aconteceu, sabe? Eu sou uma pessoa, eu brinco muito, assim, porque parece que tem momentos que a gente não tem que tentar, de repente, né, ajudar o Sim. outro. Né? E assim, você vê que você tenta, né, dar uma animada, né, ele fazer as coisas, mas assim, que quando você vê que a pessoa tá, tipo, querendo ou não, se pega, né? Nas Sim, lembranças, ele querendo ou não, se perdeu a pega. vida Às vezes você tá inteira. Ele perdeu toda a vida dele. ele tenta se animar, tenta se animar, assim, tenta demonstrar força e tal, mas você sabe que ele não tá forte. E não digo só ele, né? A questão da família, a Helenara também, Sim. que era a que foi a primeira que chegou no local lá, com a polícia também. A Helenara é muito apegada, principalmente a Miliana e a Cleci ali, né? Com toda a família, mas assim, ela tinha um amor muito grande por elas. Então a Helenara também sofre absurdamente, Imagino. a Valdete, a Tawane, que foi a sobrinha que falou com você lá, primo. Então, assim, tudo é pesado, é difícil, né? Sim. Eu criei um vínculo de amizade, então tem essa ligação, e você vê que tentam transmitir força, mas você vê que a expressão do rosto, assim, entrega. Você pode Sem estar falando vida. bem, tipo, tentando estar animado, mas a expressão em si é difícil. A gente não tem um mínimo de noção do que eles passaram. Eu não tenho um mínimo de noção. Eu perdi, meu pai foi Não, assassinado, mas eu não tenho o mínimo de noção do que eles passaram, assim, do que eles estão não. vivendo. E eu espero nunca ter essa noção. Eu quero ter Sim, só a exatamente. empatia por eles, eu não quero ter a mesma dor deles. Então fica aqui, o canal está aberto para as próximas, quando você tiver, ou para o marido, a mãe das vítimas também. Muito obrigado, doutor, pela Perfeito, entrevista Beto. e eu espero que a gente se fale em breve. Obrigado, Beto. Até a próxima. Eu que Até breve. agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.